A videoaula de hoje é sobre espondilolistese adquirida. Eu vou discorrer e explicar o significado dessa patologia. Então, o que é a espondilolistese? É um escorregamento vertebral. A forma adquirida, que é a forma do adulto, ela é mais comum no segmento L4, L5 e L5S1. Existe uma outra entidade, que é a espondilolistese da criança. Ela é parecida, mas ela tem algumas outras particularidades e é muito mais rara. Então eu vou falar aqui nesse tópico só a forma adquirida, que é do adulto. Então existem basicamente dois tipos da forma adquirida. São os mais comuns, que o motivo é a fratura da pars interarticular, que é essa porção aqui da coluna que faz a junção da porção posterior, dos elementos posteriores do arco neural com os elementos anteriores, que é o corpo vertebral. E a forma degenerativa da espondilolistese é uma instabilidade circunferencial, é uma doença do disco e das articulações. Então são duas formas que apresenta a espondilolistese no adulto adquirida. É a espondilolítica, que é a fratura da pars, e a degenerativa, que é uma doença combinada do disco e uma falha, uma incompetência das articulações posteriores. Tá? Ambas as formas levam a uma compressão radicular, ou seja, compressão do nervo. A forma degenerativa, ela comprime mais o canal central, leva a uma estenose do canal central. E a forma espondilolítica, que é do paciente mais jovem, leva a uma estenose foraminal. Vou mostrar aqui nos próximos slides. Então, a gente pode classificar a espondilolistese adquirida em 4 graus. A gente divide o platô do sacro em 4 partes e divide em 4 partes. Então, até 25% é grau 1, até 50% grau 2, até 75% grau 3 e mais 75% de escorregamento é o grau 4. Os graus mais comuns na forma adquirida do adulto é apenas a forma, o grau 1 e 2. Aqui, por exemplo, um raio-x da coluna lombosacra, o segmento L4, L5 e o L5S1. Aqui a gente pode ver um escorregamento vertebral, uma espondilolistese de grau 2. Se a gente dividir esse segmento em 4 partes, já tem mais do que 25%, mais do que um quarto de escorregamento. E essa forma mais comum, a gente pode ver aqui, a lise da pars, é aquela fratura da pars interarticular. Então essa forma aqui é a espondilolítica. A espondilolítica é mais comum no segmento L5-S1. E a forma degenerativa é mais comum no segmento L4 e L5. Aqui é para mostrar, nesse caso aqui não tem a lise da pars, tem o escorregamento L4 e L5, e a gente vê o achatamento discal e a hipertrofia da faceta. Aqui a gente também vê um certo grau de hipertrofia facetária e o escorregamento e achatamento discal. Essa forma então é degenerativa, essa forma aqui é espondilolítica, mas ambas são adquiridas. Então qual é a fisiopatologia? É a falha do arco posterior, que leva a uma sobrecarga discal, e com a sobrecarga discal o disco se degenera, e essa degeneração discal leva a uma falha também, uma incompetência da porção anterior da coluna, e tudo isso predispõe então ao escorregamento vertebral. O disco, que tinha um papel de estabilidade e suportar as cargas de compressão do impacto na região, perde essa capacidade, então o disco começa a ficar fraco e predispõe ao escorregamento. Tá? E os discos se achata, então com achatamento discal acontece então a estenose foraminal. Aqui a gente vê um forame normal, tem um formato parecido com uma fechadura, e a gente vê aqui que o forame de L5-S1, onde acontece a espondilolistese, se achata. E é aqui que acontece então a compressão do nervo. Essa ressonância corresponde a esse raio-x, a gente vê então um achatamento discal no nível da espondilolistese, e por conta
de sobrecarga nesse segmento e deslocamento do eixo de gravidade por conta do deslocamento vertebral, começa também a sobrecarregar o nível adjacente. Então é muito comum nas espondilolisteses L5-S1, as espondilolíticas, uma degeneração também no nível adjacente superior, com formação também de discopatia e protrusão e hérnia posterior. Então aqui já comentei a degeneração dos discos adjacentes. Então tudo isso leva à compressão das raízes nervosas, tanto o deslocamento em si, a estenose do forame e as discopatias dos níveis adjacentes. Então aqui a espondilolítica, a forma lítica, acontece mais a estenose foraminal e o canal central tende a se alargar, como está aqui. Não tendo uma estenose central, o mais comum na lítica é a forma de estenose foraminal. Aqui a gente pode ver um alargamento grande do canal central. Já a forma degenerativa, é importante notar que acontece as duas estenoses, tanto a foraminal quanto a central. E isso para o tratamento cirúrgico é importante o cirurgião se atentar. Se existe uma estenose central, também. E é mais comum nas mulheres na terceira idade. Aqui um exemplo, ó, uma espondilolistese de grau 1, com uma tremenda estenose central do canal. Nessas duas imagens a gente consegue ver, aqui a gente mal consegue ver o canal, olha a diferença com esse aqui, um canal amplo, tanto no sentido antero-posterior como lateral, aqui uma estenose grande, central e foraminal nesse paciente. Isso no tratamento cirúrgico é importante, porque nos casos de espondilolistese lítica, que tem só estenose foraminal, basta a descompressão do forame e a preservação do arco neural, para não causarmos exposição dural. Isso porque a exposição dural leva a fibrose e a inflamação dos nervos na região central. Então basta uma descompressão foraminal. Já a espondilolistese degenerativa, a gente precisa fazer descompressão ampla do canal central aqui e do forame. Então, quais são os sintomas básicos da espondilolistese? É a lombalgia. O paciente começa com lombalgia crônica, normalmente mais de um ano, na região lombosacra, de L4, L5, L5, S1. Aí, com o progredir da espondilolistese e a estenose do forame e a compressão das raízes dos nervos, acontece a radiculopatia. Nesses casos, que já tem radiculopatia e dor irradiada, a espondilolistese já é muito incapacitante, o paciente já tem muita restrição para atividade física, para caminhada, para ficar na posição sentada, porque a dor se intensifica. A dor é muito intensa e incapacitante nesses estágios. Os tratamentos são basicamente os exercícios físicos nas fases iniciais, alongamento muscular, fortalecimento de musculatura paravertebral e abdominal, a fisioterapia com mudança postural, correção da postura, a terapia antiálgica nos casos que tem muito em crises, são aqueles períodos de intensificação do sintoma, e os exercícios para fortalecimento muscular. Os medicamentos a gente prescreve mais frequentemente nas fases em crises, que o doente está com dor álgica muito intensa, então a gente prescreve medicamento. Quando tudo isso já não está mais funcionando, a gente parte para infiltrações do nervo, para alívio sintomático mais rápido e postergar um tratamento cirúrgico. E quando tudo isso já falhou, aí a cirurgia se faz necessária, nos casos já em que a dor lombar e radicular é muito intensa. Então, qual é o objetivo básico da cirurgia na espondilolistese? O primeiro objetivo é descompressão dos nervos, a descompressão das raízes. Então, uma boa descompressão do forame e no canal central, quando necessário, é feita. A gente é obrigatório a correção da deformidade da coluna, ou seja, trazer a coluna, a vértebra que está escorregada, na posição normal e corrigir a deformidade, a espondilolistese. Tentar corrigir de grau 2 para 0, ou no máximo para grau 1, e de grau 1 para grau 0. Sempre que possível, corrigir a deformidade. E fazer a estabilização, porque todo esse segmento, circunferencialmente, é instável. Então, é sempre imprescindível a correção com a estabilização.
ou seja, a artrodese da coluna. Aqui é para mostrar então o que é feito. Aqui é um exemplo de espondilolistese, disco baixo e vértebra escorregada. A gente tem que levantar o espaço discal, colocar enxerto de osso e trazer a vértebra na posição neutra novamente. Esse é o tratamento cirúrgico da espondilolistese. Só assim a gente consegue corrigir a deformidade e liberar o nervo ao mesmo tempo. Aqui um exemplo, ó, uma espondilolistese grau 2 com achatamento completo do disco, que foi feita a correção da espondilolistese, a elevação do espaço, colocação de cage com enxerto ósseo e a fixação com parafusos peticulares. E hoje a gente consegue fazer isso com apenas 2 furinhos, 2 centímetros, que é o Mist Lift. Eu tenho outra videoaula sobre esse assunto que vocês podem estar olhando caso haja curiosidade. Então, em resumo, a espondilolistese é um escorregamento vertebral que leva à estenose foraminal e ou central, e os sintomas básicos são a lombalgia e a lombociatalgia crônica. Nos casos iniciais, a gente sempre faz tratamento conservador, porque muitos casos não progridem e o doente consegue levar uma vida com um sintoma autolimitado. E nos casos mais graves, onde o sintoma é intenso e o tratamento conservador não consegue amenizá-los, a gente parte para o tratamento cirúrgico e o objetivo básico é a descompressão, a estabilização e a correção da deformidade. Muito obrigado pela sua atenção.